E aí pessoal, amantes da fotografia, como é que vocês estão? Hoje tem mais um vídeo e hoje tem polêmica. Então vamos lá para a polêmica? Qual é a polêmica? A polêmica é aquele lance do ISO, é fake ou é verdadeiro? Já vou adiantar para todos que eu vou defender o ISO, não vou falar que é fake, tá? Mas existe algumas coisas a se considerar. Essa polêmica foi levantada alguns anos atrás por um youtuber, fotógrafo, produtor de conteúdo de fotografia, né? Chamado Tony Northrup, né? Não lembro se é americano, se é inglês, não sei, eu esqueci a nacionalidade dele, desculpem. Mas ele fez um vídeo onde ele levantava que o ISO seria algo falso, que não existe mais o ISO desde a época dos filmes. Aí a gente tem que considerar algumas coisinhas aqui, tá? Ele falou muita coisa errada, mas ele mostrou uma coisa interessante também para a gente considerar. Então vamos lá, vamos primeiro tentar entender o que é ISO, né? Tem muita gente que fala muito de ISO, acha que sabe o que é, sabe para que serve o parâmetro. A gente sabe para que serve o ISO na nossa câmera. Mas será que é ISO? O que é ISO, essas três letrinhas aí? Vamos lá, vamos com calma, porque tudo começa, sei lá, 70 anos atrás. Não sei se eu exagerei, mas eu acho que é por aí mesmo. Onde o que tinha era o quê? Eram câmeras mais antigas que usavam filme, químicos, né? Películas químicas fotossensíveis. Cada fabricante tinha lá a sua receita e isso, a sensibilidade mudava de um tipo de filme para outro. Às vezes o mesmo fabricante não conseguia repetir sua receita num filme da mesma categoria. Era meio sem padrão. Então ficava difícil para os fotógrafos fotometrarem corretamente os dois pilares que eles tinham para fotometrar, que é a abertura e velocidade. Abertura do diafragma e velocidade do obturador. O terceiro parâmetro era um filme que ninguém sabia o que estava colocando dentro da câmera. O cara estava acostumado a fazer uma foto num determinado ambiente, com aquele tipo de luz, ele sabia que talvez aquela velocidade, aquela abertura ficaria legal. E o filme tinha pequenas variações entre fabricantes aí. Então veio a American Standard Association, ASA, e fez um padrão. Então aquilo que a gente falava antigamente, quem é mais velho aí, ASA, né? ASA do filme, um filme ASA tal, ASA 100, ASA 400. Isso foi um padrão que essa associação sugeriu para os fabricantes, para que os fotógrafos soubessem sempre o que ele está colocando ali naquela máquina. Ó, esse filme me permite trabalhar dessa maneira. Então a American Standard Association criou um valor que ela chamou de padrão ISO 100, que seria para locais abertos, locais com boas condições de luz, e 400, que seria para foto indoor, foto mais no local mais escuro, talvez à noite. E não sei se tinha outros parâmetros intermediários, igual temos tantos hoje, mas o que se fala que eram esses dois padrões aí há 70 anos atrás, 60 anos atrás, não sei. Mas esse é um padrão americano, né? Lembra? A ASA, American Standard Association, ok? Bom, mas era uma luz já para os fotógrafos, né? Já era algo a se ter como referência. Na década de 70, creio que em 74, pelo que eu andei lendo para poder fazer o vídeo, eu sou muito ruim de guardar datas, mas creio que 74, um ano antes de eu nascer, a International Standard Organization, ISO, International Standard Organization, a ISO, uma organização, essa organização aqui, ó. ISO não é o nome de um parâmetro que tem na sua câmera, é o nome de uma organização. Você já deve ter ouvido falar, essa empresa tem o ISO, sei lá, 9002. Eu não sei para que serve cada referência do ISO para outras coisas não, mas vocês já ouviram falar. ISO 9002, ISO 9001. Essa mesma ISO fez uma padronização na década de 70 para que todos os fabricantes seguissem e com mais parâmetros, né? E manteve aquele 100, aquele 400 lá da ASA. Então, onde que entrou essa ISO? É porque era um padrão internacional para ser usado no mundo inteiro. E não um padrão de uma organização americana, de uma associação americana, né? Então
Então internacionalizou a coisa, é só isso, é só uma questão de ser um órgão que regulamentou isso aí. Mas o que essa ISO regulamentava? Algo realmente, vamos dizer, químico, analógico, né? Vamos dizer, para não falar digital. Não sei se pode falar analógico para algo que é químico, mas é para não falar digital. Algo que você podia variar ao trocar o filme. Né? Eram 2 parâmetros em tempo real, a hora que você quisesse, mais um pilar, né? Mais um pilar, que é quando se trocava o filme. Que a gente acabou chamando esse parâmetro de ISO. Mas lembre, ISO é o nome da organização. Né? Mas foi chamado assim, as câmeras hoje vem lá escrito ISO pra gente mexer, e que é o que apareceu apenas em algumas câmeras modernas, eletrônicas, não digitais, tá? Câmeras de filme mesmo, já tinha como você selecionar o ISO em algumas câmeras. Inclusive o jeito de regular o ISO, você estava com um filme, por exemplo, ISO 100, você falava que o ISO era 400 com a câmera, fazia o que a gente chamava de puxar o filme. Né? Então, na revelação, acabava acontecendo que o laboratório ia revelar seu filme que foi puxado, foi tirado com a configuração errada na câmera em relação à película. Então a foto tinha outro aspecto. Então foi aí que começamos a mexer nesse terceiro pilar. Sendo que antes era só trocando o filme. Mas eu acho que ficou um pouco claro aí. ISO é o nome de uma organização que padronizou para o mundo inteiro essa sensibilidade para que não tinha essa variação de fotometria entre um filme e outro. Ok? Então isso é o ISO. Voltamos à polêmica então. Chamamos então de ISO agora, vamos permitir que a câmera tenha um padrão chamado ISO. Ok? Vem escrito ISO nela, é ele que a gente muda. Então o ISO existe, o parâmetro está lá para a gente mexer. Tá? ISO é fake? Não, o parâmetro está lá. Já estou desmentindo o Tony. Mas ele levantou uma questão que é a seguinte, que o ISO, ele não é algo palpável hoje em dia, não é algo que você explica analogicamente. Quando você mexe no pilar abertura, mais aberto, entra mais luz, vai sensibilizar um sensor com bem mais quantidade de luz. Ok, sua cena vai ficar mais clara. Beleza. Tempo do obturador. Ficou aberto mais tempo as 2 cortininhas? Ok, vai entrar mais luz. Fechou, acabou a exposição. Beleza? Abertura rápida, menos luz. O sensor está recebendo isso tudo de forma analógica. Ele vai fazer a conversão digital depois de ter recebido isso. Mas segundo ele, o ISO, que não existe mais para ele, já que não tem um filme sensível quimicamente, é puramente algo eletrônico hoje em dia. Ok, até aí o ISO é algo eletrônico. Tá. Só que ele fala no vídeo dele que seria algo de pós-processamento. Que depois da imagem gravada, ele ia lá e falar, esse cara aqui está querendo simular um filme ISO 800, beleza, vamos meter 3 stop a mais aqui para ele. Beleza? Então de 100 para 800, 3 stop. 100, 200, 400, 100 é o natural, 200, 400, 800, 3 stop a mais. Então ele vai lá e coloca na barrinha de Lightroom que tem dentro da sua câmera e você não sabia, segundo ele, mais 3 de exposição. Isso é o que ele fala. E é por isso que ele fala que o ISO é algo fake. É algo que a câmera faz em pós-processamento. E nesse ponto eu discordo dele. Primeiro por ideia dele mesmo, que ele mostrou um arquivo que ele fez com ISO 100. Ele fez um arquivo com ISO 3200. Ele fez uma foto a ISO 3200. Numa fotometria ideal. Né? Cada situação é de um jeito. Então, com abertura F4, velocidade não lembro qual que ele usou lá. Tá, beleza. A foto ficou fotometrada, fotômetro no 0. Ele pegou e abaixou o ISO para 100. Por que ele pegou 3200 e 100? Ele está dando 100 como padrão, 3200 são 5 stops. 100 para 200, 200 para 400, 400 para 800, 800 para 1600, 1600 para 3200. Então ele fez uma foto a 3200 perfeita, só abaixou o ISO, obviamente essa mesma foto, essa mesma velocidade, essa mesma abertura em 100 fica escura. Tranquilo? Ele levou a foto para o Photoshop, acho que foi Lightroom, não foi o Camera Raw, não, foi Lightroom mesmo. E ele expôs mais 5.
que é o máximo que aquela barrinha de exposição do Lightroom vai. Então ele colocou mais 5. E abriu e falou, olha, essas duas fotos são iguais. Então o que a câmera fez fingindo que faz com o ISO é o que o Lightroom faz dando um ganho na foto. Então ISO não existe, o que existe é um ganho. É um ganho que é feito no sensor de alguma maneira, aumentando os impulsos elétricos lá, e é feito no pós-processamento. Isso foi o que ele falou. Discordo disso, tá? O ISO existe. Um dos maiores motivos é que no próprio vídeo dele, você vê que a foto 3200 não é exatamente igual você aumentar mais 5 na foto 100. Tem mais ruído no vídeo dele. E para tirar dúvida, eu fiz minhas fotos, nós vamos mostrar daqui a pouco. Eu fiz minhas fotos, eu fiz o mesmo experimento, eu fiz a mesma coisa que ele. Então o que eu acho que é? Tudo que é analógico e vai ser convertido em digital, passa por um sistema de AD, analógico / digital. Isso em áudio, que eu mexo muito com áudio, vocês podem ver que aqui é um estúdio que eu tenho aqui, então eu mexo muito com áudio. Então tudo que é convertido de analógico para digital passa por algum processador AD, ADC, né? E o que eu acho que acontece? Nunca abri uma câmera na minha vida, não sou técnico eletrônica, mas eu acho que essa conversão do que entra na lente, que é analógica, com o diafragma, que é analógico, com o obturador, que tem analógico na maioria das câmeras, né? São algumas mirrorless hoje que não estão vindo com obturador analógico. Quando eu falo analógico, estou falando do obturador mecânico, tá, pessoal? Então, isso tudo que é analógico é convertido em digital antes do sensor. Então tem um AD ali, tem um chip, um aumento de pulso elétrico, não sei, que faz essa sensibilização já chegar no sensor dessa maneira, e aí o RAW já é gravado de maneira com aquele ganho que ele chamou lá. Então para mim não é um ganho. Para mim existe um parâmetro anterior ao processamento que a gente continua chamando de ISO. Então ISO não é fake, é um parâmetro antes do processamento. Não concordo com ele do parâmetro ser pós-processamento, então sim, a gente pode continuar chamando algo que tem na câmera de ISO, porque ISO existe. Ah, Luciano, por que pode chamar? Porque não é certo chamar de ISO em momento nenhum. ISO é o nome da associação. Mas a indústria tomou isso como uma metonímia, né? Como um termo adotado e vem escrito na sua câmera ISO. Sendo que é o nome de uma organização, a câmera adotou isso como padrão. Então não é fake, existe um padrão, existe um parâmetro que para mim é antes do processamento, que chama ISO, que a gente consegue usar como nosso terceiro pilar na era da digital variável. A gente não precisa trocar o filme para trocar o ISO, então existe o ISO. Não estou condenando o ISO como ele condenou. Porém, no vídeo dele tem uma outra coisa que eu achei muito interessante. Ele mostrou que por ter essa mistura de padrões aí, por não ser tão mais fiscalizado, organizado em uma coisa tão antiga, a gente está na época moderna e até hoje não surgiu um novo padrão para isso, ele mostrou que algumas fabricantes usam isso a seu favor. Então às vezes você fala assim, nossa, o ISO 3200 da marca X é muito menos ruidoso que o da marca Y. É porque você está olhando só o ruído. Se você for olhar, ele também é mais escuro. O que ele chamou a atenção e eu resolvi prestar um pouco de atenção nisso. Ele chamou a atenção para um fato, que é o seguinte. Algumas fabricantes fazem o ISO base 100 dela, se é um determinado ISO na fotometria que ela fez no laboratório dela lá, beleza. Outras, se você vai olhar, o que ela chama de ISO 100 é muito escuro, equivale ao ISO 40 da outra foto. Chega a um stop inteiro de redução ali. Então uma câmera acaba sendo mais escura que a outra, com a mesma fotometria em termos de abertura e de velocidade, acaba sendo mais escura, porque o ISO 100 dela não é 100, é 40. E se você tem um ISO 40 e fala que ele é 100, isso seria trapacear. Porque se seu ISO 40, você dá um aumento nele e vai para 100, a outra já está em 200. Quando você está a 1600, a outra já está em 3200. Então sua foto de 1600 vai ser bem menos ruidosa que a foto de 1600 da outra. Porque esse 1600 da outra seria o seu 3200. Não é a outra que está errada, é essa aqui que está marcando a menos. Esse 1600 é que está errado. Ele já era para ser 3200. Mas como o ISO 100 começou bem antes, quando essa câmera fala que está em 3200, essa também fala que está,
Na verdade, essa aqui está tirando foto a 1600. Ela está menos ruidosa, mas ela está mais escura. Porque não existe um parâmetro entre uma marca e outra. E esse mesmo cara, ele fez essa comparação aqui, ó. Essa tabela tem no vídeo dele, o ISO real, o ISO 100. Aqui, o vídeo, como ele é um pouco mais antigo, não tem máquinas tão novas aqui não, tá? Mas apesar de ter umas aqui que ainda são muito usadas hoje aí. As câmeras mais honestas, entre aspas, aqui, que ficou perto do ISO padrão, que é na linha vermelha. Então eu fiquei aqui no, sei lá, 90 e pouco, 95. A T5i, olha lá, a T5i é uma câmera honesta. As Pentax, né, K1, K3, a 7D Mark II, né, a D5500, que é da Nikon, ó, tá ali, a 6D tá ali perto dela aí também. A D5600 da Nikon, D750 da Nikon, olha só, D750, D850 são baita câmeras. Mas olha o ISO 100 dela. 70, cara. ISO 70. Ela tá falando que é 100, mas ela tá em 70. Então essa câmera, quando você subir o ISO dela, olha, ela tem pouco ruído. Na verdade, o ISO não subiu para onde você pensou. Ela começou mais baixa, vai ser menos ruidoso mesmo. Né? Olha as mais mentirosas, segundo ele, XT2 e XT3, que são as da Fuji. Então a Fuji fala que está em 100, na verdade ela está em 40. Isso é um stop inteiro. Na verdade ela está um pouco acima de 40. A XT3 está no 40 certinho. Então essa câmera aqui, você vai subir o ISO dela pra caramba, não vai ter ruído, mas também ele não vai estar clareando a imagem do jeito que você pensava. Então é isso que ele falou. Eu não fui eu que fiz essa tabela, eu não tenho nem condições, que eu não tenho, acho que eu não tenho nenhuma dessas câmeras que estão aqui. Mas eu tenho algumas câmeras e fiz uns comparativos, tá? Então é isso que a gente vai ver. Então, dito isso, dito aquela parte, ISO existe, ok? Não é para mim algo do pós-processamento. Então vamos primeiro para essa parte, depois vou mostrar o comparativo nas câmeras aqui. Para isso eu vou abrir aqui o meu Lightroom, eu acho que eu já deixei ele no jeito aqui. Então eu vou começar, porque eu tenho uma ordem aqui, porque essas fotos não foram exportadas na ordem certa, porque vai por ordem alfabética, eu não quis ficar organizando não. Então primeiro eu tenho que abrir o arquivo 2, é esse que já está aqui. O que é o arquivo 2? O arquivo 2 foi tirado com a Z6 II, foi tirado a F4, aí deu, eu não estou enxergando esse óculos meu, não está o melhor, dá 1/160, 160 avos de segundo, a F4. Todas as minhas fotos foram tiradas da F4, tá? Então essa foto foi o que a câmera me mostrou que está na fotometria perfeita, no fotômetrozinho dela, apesar de aqui a gente ampliar, a gente vê que tem uns pontinhos aqui, ó, de luz aqui, ó, tá vendo? A fotinha tá aí, esse pontinho aqui de estourado, né, tá ligado aqui, ó. Mas na câmera falou que a fotometria era essa, eu deixei, beleza. Então aqui está a câmera, foi tirado com a 2470 da linha Z, tá vendo? Câmera já da categoria S. Então, para não ter dúvida, o teste foi feito com a melhor câmera que eu tenho. Aqui, a 3 é a mesma foto, olha lá, pode olhar, 1/160 avos, F4, né? Aqui também tem, F4. Só que aqui está com ISO 100. Então nós temos essa 3200, essa ISO 100. De 100 para 3200 são 5 stops, não são? Então vamos aqui na exposição, aqui do lado direito, aqui, vamos aumentar 5 stops, olha lá, mais 5. Segundo ele, no vídeo dele, ele falou que essa foto dele era igual a essa foto dele. Ô, gente, as minhas fotos estão com perspectivas diferentes, que eu fiz na mão, tá? Eu fiz na mão essas fotos. Eu fiz com 5 câmeras que eu tenho aqui, ficar montando e desmontando câmera do tripé. Então vai ter variações de ângulo aí, isso pode influenciar na luz principal ali, mas olhando o fundo ali, que é o que interessa, ver os ruídos ali, vocês vão entender a diferença. Ver os ruídos e o escuro, né? Então aqui, ó, é a foto, essa é a foto a 3200, fotometrada corretamente a 3200. Olha aqui, vamos ver, tem ruído. Mas olha só, olha essa foto, que é a foto com o ganho. Tem muito mais ruído, pessoal. Ó, deixa eu colocar no mais parecido aqui, ó. Aqui com aqui. Tem muito mais ruído nessa câmera aqui. Tá certo que a ampliação tá um pouquinho maior, mas eu não sei se o YouTube também tá deixando ver, mas essa foto a 3200, além disso, essa foto a 300 tá bem melhor, além disso com as cores, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Olha o que ele fez. Ele deixou o Fred Mercury aqui mais pálido. Tá vendo? Então o ISO lavou as cores, o ISO colocado depois,
lavou as cores, essa aqui é a boa. Essa é a que as cores estão mais lavadas e está com mais ruído. Olha aqui o braço desse violão aqui atrás. Aqui como é que ele está mais lisinho. Certo? Então não é a mesma coisa. ISO antes da gravação existe. ISO é um parâmetro. ISO não é um ganho, na minha opinião. Ok? Vamos para a segunda parte. Deixa eu ver aqui que arquivo que eu tenho que abrir primeiro. Arquivo 7. Vamos abrir primeiro o arquivo 7. As câmeras que eu usei são aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. D700, tá? Nikon D700. Essa foi uma das câmeras. A outra câmera, Nikon D610, ok? Outra câmera. Outra câmera, Nikon Z6 II, com a lente 2470 aqui, que eu fiz aquele outro teste lá. Não tem câmera Sony muito nova, mas é uma mirrorless. É Sony, lente 1855, tá? É uma Sony mirrorless, é uma Sony Nex. Tá boa, uma câmera PSZzinha boa. Opa, soltou a tampinha. E também fiz com uma Fuji X-T20, ok? Fuji X-T20. A abertura escolhida é devido à limitação da lente da Sony, que eu tirei, ela é 3,5, mas como eu tive que colocar na distância focal aqui 4, eu escolhi F4, tá? Não é tão aberto, não é tão fechado, F4, tá de boa. Então, sobre o lance das câmeras, do fabricante mascarar ou não o seu ISO, vamos lá. Peguei como padrão a câmera D700, por quê? Porque é uma câmera mais antiga e mais simples que eu tenho aqui. Então, eu parti dela para ver como é que as mais modernas estão. Então, eu fiz a fotometria dessa cena, tem uma luz aqui, ó, um LED aqui, e tem um outro LED um pouco mais fraco aqui. Então, a luz principal está aqui, vindo um pouco mais frontal, e o outro LED está bem lateral aqui, ó, iluminando, tá até a luzinha aqui, tá vendo? Então, essa luz aqui, a câmera me mostrou que o fotômetro zerado estava com essa fotometria. ISO 200, por que eu fiz ISO 200? Porque é o mínimo que eu consigo fazer com a Fuji. Tá? F4 1/6. Beleza, fotômetro no zero. Tá uns pontinhos aqui estourados, porque a fotometria da câmera e do Lightroom acaba dando uma discrepância. Essa foto é a D610 full frame. O enquadramento tá diferente aí porque fiz na mão, cheguei mais perto, cheguei mais longe, não lembro, muito trabalho colocar isso no tripé, 5 câmeras que eu fiz, né? Então aqui, ó, mais ou menos igual, que tá de diferente aqui, porque como eu tava mais longe, entrou mais luz aqui, porque mais espaço aqui também refletindo, então, mas aqui é mais ou menos, se você olhar o fundo é igual, né? Mais ou menos igual, apesar do enquadramento não tá certo. Então, beleza. Então essas duas aqui são duas câmeras que eu esperava que fosse assim. A próxima que eu quero mostrar é a Sony, que tá aí, é o mesmo estouradinho nos mesmos lugares, o fundo bem parecido. Então o ISO 200 da Sony, da D610 e da D700, para mim tem o mesmo desempenho. Mudou o enquadramento por minha culpa, tá? Aí o que eu achei interessante é esse aqui, eu tô olhando aqui qual a câmera, a 5 que eu tenho que abrir. Essa é a minha Z6 II. Tá no ISO 200 e já entrou bem mais luz. Qual que é a conclusão disso? A Z6 não está roubando. A Z6, quando ela fala que está no ISO 200, ela está no ISO 200. E o ISO 200 dela entra mais luz do que as outras câmeras. As outras, ao falar que estão no ISO 200 e estão mais escuras, cai naquela tabela que a gente mostrou. Elas têm um ISO real mais baixo do que o declarado. Isso permite com que a gente coloque números acima sem ruído. Não vai ter ruído, mas ainda vai estar escuro. Não vai ter o que o ISO precisa fazer, que é ser um dos pilares de fotometria. Então, por questão de briga por ruído no mercado, uma câmera que fala que isso aqui é ISO 200 está roubando, enquanto a câmera que fala que isso aqui é ISO 200 está falando, não, meu ISO está no 200 mesmo, olha lá, ó. Não está mais escuro não, tanto que estourou. Então essa Nikon Z6, eu acho que é a minha câmera mais honesta pela minha interpretação dos resultados. E sabe qual outra câmera que foi honesta?
Fuji X-T20 também estourou mais ou menos nas mesmas quantidades. Talvez estourou até menos. Não, estourou a mesma quantidade, é porque aqui essa parte estourada aqui não está enquadrada. Aqui tá. Então, a Fuji e a Z6, ISO 200, captando bastante luz. Não tá com aquele golpe de abaixar o ISO para poder subir sem gerar ruído. Você vai subir um ISO que na verdade não é 200 para falar que você chegou em 800, na verdade você chegou em 400, por isso que está com menos ruído. O seu 3200, na verdade você chegou em 1600, por isso que tem menos ruído. Já a Fuji e a Z6 não. Você chega no ISO, ela, se tiver que ter ruído, vai ter, isso aí é do controle de cada uma, mas ela está entregando a luz que precisa. O ISO está clareando mais, ele é um ISO honesto. Você não vai ter que chegar em números maiores. Certo, pessoal? Então, essa é a minha interpretação. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Se não concordam com a interpretação, deixa aí o comentário. Mas é isso aí. Tá? Então, eu mostrei aqui que naquela tabelinha de ISO, apesar de eu não ter o padrão, das minhas 5 câmeras que eu tenho, Z6 e Fuji, para mim, são as mais honestas. É o que o ISO 200 capta mais luz. Tranquilo? Então, até mais para vocês. Um abraço a todos. Até a próxima.